Olá, eu sou o Kiko Herschaft. Eu vou apresentar hoje aqui para vocês o ProtoSparker, que é um módulo para o Framer.js. O ProtoSparker é um módulo que a gente desenvolveu na RedSpark para ajudar a trabalhar um pouquinho com o Framer. Eu gosto muito do Framer porque ele é muito versátil e ele ajuda a fazer interações extremamente avançadas no nível de altíssima fidelidade. Então, micro interações com animações, com coisas que são muito difíceis geralmente de você montar, o Framer consegue chegar nesse tipo de fidelidade. Qual que é o problema do Framer? O problema do Framer é que ele pode ser muito verboso e ele pode ser muito difícil para fazer coisas simples. Então quero clicar no botão, quero ir para alguma página, quero renderizar certinho meu elemento na tela, eu quero navegar, quero voltar, quero abrir alguma informação. Para fazer isso no Framer você vai ter muita dor de cabeça e não deveria ser assim, porque são coisas simples, coisas repetitivas que você faz direto. Então o objetivo do ProtoSparker é automatizar essas interações que são simples e repetitivas para que a gente possa se concentrar nas interações que realmente são difíceis e precisam ser programadas, codadas com mais cuidado e serem validadas com mais atenção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o CoffeeScript do ProtoSparker e colocar na pastinha de modules dentro do projeto do Framer. O módulo é a dependência básica para a gente trabalhar com o ProtoSparker. E aqui a gente está no Figma com um layout que eu quero criar uma navegação, fazer o meu protótipo em cima dela. Então tem algumas interfaces aqui que eu quero navegar. Então eu quero ir da primeira interface e quando eu clicar no botão da bolinha eu vou para o detalhe, eu vou para uma nova conversa, por exemplo, fins de demonstração. E se eu clicar lá na engrenagemzinha eu venho para Settings. Como que funciona para eu criar meu protótipo aqui? A ideia do ProtoSparker é que eu preciso escrever o mínimo de código possível. Então, eu vou trabalhar basicamente renomeando layers dentro do meu layout. Então, por exemplo, aqui, eu quero que quando eu clique nessa bolinha, eu vá para a tela de Message, que é a que está na direita. Então, eu vou clicar na bolinha, vou modificar o nome dela e colocar uma ação chamada GoTo. E aí o nome da layer que eu quero fazer a transição, que é message. Então fica goto, message, ponto e vírgula. Esse formato de dois pontos, ponto e vírgula, é o padrão na hora de nomear as camadas que eu estou usando em todo o módulo. E isso que define que tipo de comportamento vai ser aplicado àquela layer. Aí eu vou clicar na setinha para voltar e vou escrever um go back. Dois pontos. Aliás, ponto e vírgula. Então, quando eu rodar esse meu protótipo, cliquei na bolinha, eu vou vir para a tela de Messages. Quando eu clicar ali na setinha, eu vou voltar para a tela anterior, que é a tela inicial, que é essa vermelhinha. Agora, eu vou clicar na engrenagemzinha e vou colocar de novo GoTo e aí a página Settings, ponto e vírgula, que eu vou redirecionar para essa página aqui. E aí, de novo, clicar na setinha de voltar, coloco um Go Back. E a navegação principal, básica, é isso. Então agora voltando para o Framer, eu vou importar o meu layout direto do Figma. Selecionar o layout. Pronto, importou. Então você vê que importa todo zoado o layout. Agora a gente vai instanciar a biblioteca, o módulo do ProtoSparker, para que ele coloque aí a layer certinha no meu protótipo, sem que fique essa bagunça aqui de um monte de layer jogada. Então, para instanciar aqui, eu vou colocar ProtoSparker e puxar aqui o módulo, esse require, ele vai pegar aquele arquivo que a gente jogou na pasta modules. Eu só preciso instanciar o ProtoSparker e colocar qual que vai ser o layer inicial, né, a página inicial, que no caso aqui é home. Vou lá, coloco figma.home. Pronto, ele abriu aqui. Agora o meu protótipo está centralizado nessa tela, essa é a minha tela principal. Aí eu vou clicar aqui na bolinha, naveguei para a segunda tela. Voltei,
Agora eu vou em Settings, puxou ali, agora eu volto de novo. Então, a navegação básica está funcionando bem agora. Agora voltando aqui para o layout, eu quero fazer a transição para Settings ser um pouquinho mais interessante. Em vez de fazer essa transição da direita para a esquerda, eu quero fazer o efeito de página aparecendo por cima. Uma transição de baixo para cima. O que eu vou fazer? Aqui no Go to Settings, eu vou abrir um colchete de opções. De novo, isso aqui são os padrões de nomenclatura da biblioteca no repositório do GitHub. Todas as informações estão lá se vocês estiverem com dúvida. Então aqui no colchete eu vou colocar uma opção Transition Slide Up. Então quando eu clicar nessa engrenagem, em vez de fazer a transição default, ele vai fazer uma transição de cima para baixo. E outra coisa que eu quero fazer aqui, eu tenho esse frame com várias layers dentro e eu quero poder scrollar esses layers, essa lista de layers. Então eu tenho um framezinho e as layers elas passam da altura desse frame. Então tem uma margem para scrollar. O que eu vou fazer? Eu vou ir nesse frame e vou escrever scroll. É outro comando que é do ProtoSparker. E aqui na minha listinha de mensagens acontece a mesma coisa. Eu vou vir aqui no frame de novo e escrever scroll. Super simples. Agora eu vou voltar e reimportar os meus assets lá do Figma. Importou. Legal. Agora dá para ver que eu consigo scrollar o conteúdo. Funciona a rodinha do mouse também. Agora aqui funciona também. O scrollzinho das mensagens. Agora eu vou voltar e ir lá nas settings. Viram? A animação agora é de baixo para cima, que nem a gente configurou lá no nome da camada. Legal. O scroll já está funcionando. Super fácil. Vocês viram? Nenhum código escrito até agora. Voltando agora para o layout, o que eu quero fazer? Eu quero que esse menu ele apareça, né, na lateralzinha quando eu apertar no ícone de hambúrguer. Então você vê que o nome da layer é Drawer. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ícone do menu, colocar um códigozinho de overlay e vou passar a layer que eu quero colocar em overlay, que é o drawer, que é esse menu que está aí do lado. E vou falar que o sentido é left, então o overlay ele vai aparecer no canto esquerdo da minha telinha. E aí aqui na tela de mensagens a mesma coisa, eu quero que essa caixinha apareça como se fosse um pop-up quando eu tocar nessa bolinha colorida aqui. Então vou vir aqui e colocar também overlay e vou passar o nome da layer, que é Dialog. Ok, volto lá. Overlay Dialog. E aí eu não passei nenhum sentido, eu não passei nenhuma opção para essa ação. Isso significa que ela vai aparecer centralizada. Eu poderia escrever a opção Center também, mas se eu deixar vazio, ele vai centralizar. Agora eu volto para o meu Framer, reimporto todo mundo. Pronto. Agora cliquei no menu, puxou o meu menuzinho na lateral. Exatamente como eu queria. Agora eu vou lá para a tela de mensagens, cliquei na bolinha, apareceu o pop-up no meio. Legal. Já está funcionando. Agora eu volto para o layout. O que eu quero fazer agora? Na tela de settings, eu tenho alguns checkbox de checkbox de quadradinho, switch. Eu quero que esses elementos sejam clicáveis. Eu clico no quadradinho de checkbox, ele fica ativo, clico de novo, ele desliga. Como é que eu vou fazer isso? No ProtoSparker eu consigo trabalhar com elementos que tem vários estados. Então no caso aqui no Figma, tem dois componentes, um que é o off, né, que é ele desligadinho, e eu tenho outro estado que é o on, que é ele ligado. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou transformar esses dois componentes em um elemento só dentro do meu protótipo, e esse elemento tem dois estados, e aí cada estado vai ser uma dessas layers, e eu vou alternar entre esses estados. Então como que eu faço isso? De novo, vou ter que mudar o nome da layer, vou colocar aqui um comando element, significa que eu estou registrando um elemento, e o elemento vai se chamar checkbox.
Aí eu venho na outra layer, que é o checkbox ativo, e eu vou colocar também de novo element. Estou registrando o mesmo elemento, só que eu vou passar um estado diferente para ele, que é o on. Isso significa o quê? Que eu tenho um mesmo elemento com dois estados diferentes. Um estado padrão, que é esse de cima, e um estado alternativo, que é o on, que é o que está embaixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um comando para o elemento, que é o toggle. Significa que quando eu clicar nesse elemento, ele vai tentar trocar para o próximo estado. E aí, o elemento com estado alternativo, estado ligado, vai ter esse toggle também. Significa que quando ele estiver no estado ligado e eu clicar nele, ele vai de novo tentar puxar o próximo estado, que vai ser o estado default. Então ele vai ficar alternando entre esses dois estados. E aí, como no Figma, se eu desligo a visualização dessa layer aqui, ele não importa para o Framer, um hackzinho que eu faço é deixar a opacidade em 0.01. Então ela vai sumir visualmente da minha tela, só que o Framer vai continuar importando da forma normal, como ele importaria qualquer layer. É um hackzinho, só para eu não ter que tirar essa layer do meu artboard. Aí eu venho no switch e vou fazer a mesma coisa. Eu tenho um switch on, switch off, e eu vou criar um elemento com o mesmo nome, com dois estados diferentes. Venho no primeiro, element, vou chamar esse aqui de switch, e vou passar o toggle já. E aí, o próximo elemento, eu vou colocar o mesmo nome, switch, só que um estado diferente, estado ligado. E um toggle também. Agora eu vou só esconder aqui da minha interface, naquele hackzinho maroto. Ok, agora isso aqui já deve funcionar e alternar o estado dos dois elementos. Vamos voltar para o Framer e importar tudo de novo. Pronto. Vamos ver se funciona agora. Está funcionando. Então estou alternando entre esses dois estados. Muito, muito simples. Agora eu queria também que nesse modal esses elementos eles fossem interativos. Eu queria que quando eu apertasse a bolinha vermelha ficasse selecionada. Quando eu apertasse a bolinha preta ficasse selecionada. Então eu vou usar os elementos que eu acabei de usar nesse modalzinho também. E vocês vão ver que o conceito é muito parecido. Então vamos voltar aqui para o Figma. Nosso modalzinho. Agora eu quero que quando ele clique em OK, ele volte para o estado anterior. Então o GoBack vai fazer isso. Ele vai voltar para o estado anterior antes de eu ter chamado esse overlay no centro. Agora o que eu vou fazer aqui nessas três bolinhas? Eu vou criar três estados para esse elemento. Um estado em que a bolinha vermelha está ativa, um estado em que a bolinha azul está ativa e outro estado em que a bolinha preta está ativa. E o default vai ser azul, que já essa aqui está desenhada aqui. Vou chamar ela de colors. Aqui eu vou para o segundo estado, colors também. Só que agora nesse caso, o estado vai ser o vermelho. E aí nesse estado eu quero que essa bolinha fique em cima do vermelho. Tá jogando para fora. Pronto. Em cima do vermelho. Esse vai ser o meu estado vermelho. Agora eu vou duplicar de novo esse carinha. E você adivinhou, eu vou fazer um estado para o preto agora. E no estado preto, eu vou puxar a bolinha com o Vzinho para dentro do preto. Legal, tenho três estados, um azul, um vermelho e um preto. Então agora o que eu vou fazer é criar eventos de clique. Então eu cliquei na bolinha vermelha, eu quero que ele
faça o elemento ir para o estado vermelho. Então vou colocar aqui um comando setElement, ele vai setar o estado do meu elemento, e eu vou colocar aqui state red. Significa que quando eu clicar, ele vai forçar o elemento colors aí para o state red. E aí a bolinha preta é a mesma coisa, só que agora ele vai ir para o state black. E faço isso para as mesmas outras layers. Então clicou no azul, vai para o modo default, que é o que a gente não definiu ali o state lá em cima, é o estado padrão, é o primeiro que a gente definiu. Clicou no pretinho, vai para o black. Então tenho tenho 3 estados dos elementos, e aí dentro desses elementos eu tenho botõezinhos que vão setar o elemento para algum estado específico. Então vou conseguir ficar alternando entre eles. Aqui faltou um Rzinho. Vamos colocar o R de volta. É colors, não colos. Corrigir em todos os botões. Pronto. Agora tá certo. Vamos voltar para o Framer, importar de novo. Certo? Importou tudo certinho agora. Vamos ver como é que tá o modal. Abrir o modal. Pronto. Agora sim. Eu clico nos elementos e eles setam para o estado específico. Seta estado para azul, para vermelho. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que esse bloco aqui de mensagem, ele realmente seja interativo e eu possa escrever qualquer mensagem dentro dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui e vou chamar ele de TextField. Pronto, se eu importar agora no Framer de novo, vamos ver o que vai acontecer. Ok, importou. Vamos entrar agora no detalhe da mensagem e pronto. Isso aqui virou um campo de texto. Só que veja o que acontece. Eu estou escrevendo em cima daquele meu texto de placeholder. Fica uma coisa meio feia. Então eu quero que esse texto ele realmente seja um placeholder. Como que eu faço isso? Agora eu preciso configurar um pouquinho melhor o meu ProtoSparker. Então agora tudo que a gente fez não foi preciso escrever código nenhum. E agora também não vai precisar. A única coisa que a gente precisa aqui é configurar um pouquinho como que vai se comportar esse text field. E na verdade é bem simples. Na configuração aqui do ProtoSparker, eu vou colocar aqui um campinho text field. Lá no GitHub tem todas as informações de como usar esses campos do ProtoSparker. Então aqui text field eu vou colocar aqui placeholder, text, e eu escrevo o texto que eu quiser. Então vamos ver, add text to this message, beleza? Vamos lá. To this message. Vamos lá, agora eu posso setar também o estilo de CSS que vai ter esse campo. Então no caso, styles, default, field, e aí dentro de field eu posso escrever qualquer propriedade CSS. No caso aqui eu vou colocar só background. E vou escrever white. Então ele vai ficar com fundo branco, então a gente vai ter a sensação que o campo está vazio. E aí eu colocar font size 16 para ficar igual ao que está no layout. E é isso, vamos ver como é que está agora. Add text to this message, ok. Isso aqui já é o placeholder, se eu clicar e digitar ele some. E aí está meu campo. Simples assim. A gente pode customizar bastante aqui, eu consigo colocar os estilos CSS do placeholder também. Se eu vier aqui, ó, placeholder, vamos dar uma zoada aqui, colocar uma cor vermelha. Vocês veem, ó, o placeholder está com a cor vermelha. Qualquer CSS entra aqui, que você consiga aplicar no placeholder. Então é isso, a gente vou dar um refresh no protótipo.
Então aqui a gente conseguiu implementar um campo de texto. Também dá para colocar campo de select, um combo box que tenha várias opções dentro. Se vocês forem lá na documentação, tem os passos de como fazer. É muito útil quando você vai tentar fazer um formulário e coisas do tipo. Então a gente tem, né, várias interações simples, de uma forma automatizada, elementos de on e off, transições customizadas, scroll, transições entre páginas, abrir modais, estados de elementos, modais em posições específicas, campos de texto, tudo isso sem precisar escrever código nenhum. Então, se a gente fosse tentar implementar isso daqui no Framer pelo caminho padrão, que é escrevendo todo esse código, a gente ia gastar horas e horas só para fazer essa interação básica, que não tem segredo, antes da gente entrar numa interação que fosse mais complicada. Então a ideia do ProtoSparker é automatizar essas interações simples para que a gente precise se preocupar em realmente programar as interações que são mais difíceis, que são mais avançadas, coisas que a gente precisa validar melhor, que a gente precisa investigar melhor, que muitas vezes é alguma interação muito específica, alguma coisa um pouco mais difícil. E na RedSpark a gente já conseguiu validar muito projeto assim, tem alguns extremamente avançados de interação, e o ProtoSparker ajudou muito a tirar essas interações simples da frente para a gente realmente se concentrar naquilo que era mais importante, que era mais difícil. Então espero que vocês gostem de usar o ProtoSparker. Por enquanto eu só validei no Figma. O Sketch está dando alguns probleminhas de importar, eles mudam o nome das layers e eu dependo do nome das layers para aplicar o comportamento da lógica. O ProtoSparker ainda está em beta, então ele tem alguns bugs, né? Isso daqui é algo que a gente usa internamente na RedSpark, que a gente queria abrir para o público para ver se outros designers também têm interesse em trabalhar em cima disso. Então alguns bugs existem, mas dá para fazer muita coisa com ele e ele já está ajudando demais no nosso trabalho do dia a dia. Espero que vocês gostem e até a próxima.